Olá pessoal, eu sou Felipe Moura Shaul e eu estou gravando mais uma mensagem aqui para vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa situação do coronavírus. Eu vinha comentando com uma paciente hoje. Muitos de vocês sabem, como a maioria deve saber, eu trabalho como psicanalista e estava então fazendo um atendimento hoje à distância e comentava com uma paciente que nós estamos vivendo um momento em que a sensação que a gente tem é uma sensação de prisão domiciliar, né? Nós estamos nos sentindo confinados, presos dentro das nossas próprias casas. E isso não é uma situação trivial, não é uma situação fácil, né? E a gente realmente fica com os nervos à flor da pele. Eu acredito que você que está me vendo agora gravar essa mensagem certamente se sente assim em muitos momentos. E isso é particularmente difícil e triste num momento em que boa parte das pessoas está às vésperas de comemorar festividades que têm a ver com a liberdade. Né? O povo judeu está às vésperas de celebrar o Pessah, né? A chamada Páscoa judaica. Os próprios cristãos têm também a sua celebração da Páscoa. Né? Eu não sou cristão, muitos aqui conhecem, né, o meu trabalho de ensino da Bíblia Hebraica, mas vamos dizer, existe o mesmo sentimento, né, de que uma festividade que diz respeito à liberdade, cada pessoa dentro aí da sua crença, da sua convicção religiosa, de repente no momento em que nós estaríamos todos celebrando liberdade, nós estamos às voltas com uma situação totalmente antagônica à liberdade, né? Nos sentindo presos, nos sentindo aprisionados dentro das nossas próprias casas. E aí, obviamente, o que acaba acontecendo é que os ânimos ficam muito aflorados, né? Existem estudos psicológicos que falam sobre o efeito do confinamento sobre o ser humano. Além disso, né, um período de muito medo, de muita incerteza, essas festividades, né, que normalmente celebram a vida, né, até porque elas vêm do hemisfério norte, né, e nessa época eles estão vivenciando aí o início da primavera, né, então são celebrações que também têm a ver com a vida e de repente a gente se vê às voltas aí com ameaça até mesmo de morte, né, de perda de entes queridos, né? Uma época em que se celebra a abundância, né? Porque de novo a primavera era a volta da colheita, a gente se vê às voltas aí com, né, com medo da escassez. Então fica todo mundo realmente muito alterado nesse momento, né? Então eu entendo que esse é um momento bastante difícil, bastante complicado, mas a gente deve tomar muito cuidado para que esse sentimento de aprisionamento ele não leve a um aprisionamento da alma. E o que eu quero dizer com isso eu vou comentar daqui a pouco. Da mesma forma, esse distanciamento social que nós estamos vivendo em maior ou menor escala, ele não se torne um distanciamento de corações. E esse medo que a gente sente com relação à vida não impeça a gente de valorizar a vida do próximo, assim como o medo da escassez não nos transforme em pessoas mesquinhas, em pessoas egoístas. E infelizmente, eu tenho visto muitos exemplos assim, né? O brasileiro ele tem fama de ser muito amistoso, de ser muito amável, etc. Mas nós também temos um grave problema aqui no Brasil de egocentrismo e das pessoas serem muito autocentradas. Eu ainda ontem conversava com uma prima e ela me contava o seguinte, que na escola dos filhos dela, há pais, né, num grupo de WhatsApp, que estão cobrando da escola ao mesmo tempo duas coisas. Estão cobrando da escola que tenha atividades online, que dê lista de tarefas para as crianças, o que é absolutamente compreensível, né? Não deve ser nada fácil você ter criança 24 horas com você na sua casa, né? Vocês que têm, que estão passando por essa situação, certamente sabem disso melhor do que eu. Mas, ao mesmo tempo que cobram da escola isso, estão também
cobrando da escola que reduza ou até mesmo deixe de pagar deixe de cobrar a sua mensalidade. Porque, teoricamente, como não está tendo aula, então eles teriam direito a isso, né? Bom, também recentemente eu vi uma pessoa muito brava manifestando-se no WhatsApp contra uma determinada associação que eu pertenço e dizendo também que essa associação deveria fazer muito mais pelo próximo e deveria também suspender as suas cobranças, porque afinal de contas, né, muita gente é profissional liberal, não está tendo a sua renda nesse momento, etc, etc. Mas o curioso é que muitas dessas pessoas que estão fazendo isso, que estão se posicionando dessa forma, não são pessoas que já chegaram a sentir qualquer tipo de baque na renda, né? Principalmente, essa minha prima comenta com relação ao grupo de WhatsApp dos colegas, né, de pais que fazem parte, né, cujos filhos fazem parte daquela escola. Muitos deles são pessoas que têm recursos, são pessoas que são bem de vida, né? Não são pessoas sem a capacidade de manter os seus filhos na escola naquele momento, né? E já estão fazendo isso, já estão agindo assim. Da mesma forma, a gente assistiu de uma maneira absolutamente ensandecida as pessoas no exterior estocando papel higiênico. Até agora eu não consegui entender o que as pessoas querem fazer com tanto papel higiênico, mas por algum motivo, né, eu vi recentemente a postagem de uma amiga norte-americana comemorando porque o namorado dela conseguiu comprar o último pacote de papel higiênico que existia no mercado, né? Até que ponto, se as pessoas agissem de uma forma menos, né, egocêntrica, menos preocupada com o próprio umbigo, isso aconteceria, né? Até que ponto as pessoas que estão agindo, né, já em função aí da crise, o estão fazendo de uma forma legítima, né? Ou estão simplesmente querendo se beneficiar dessa crise, ou estão só preocupados com o próprio umbigo, né? Mesmo pessoas, recentemente eu vi alguns casos, né? Pessoas que você vê isso dos dois lados, né? O mundo tem se dividido entre pessoas que estão muito preocupadas com a questão da saúde, né, a questão das mortes. Isso é uma questão realmente importantíssima, é uma questão muito delicada, né? Nós estamos vivenciando isso daí e não é uma coisa que dá para dizer que só afeta gente que já tem problema de saúde e ia morrer de gripe de todo jeito. Não, não. Tem muito caso, muito complicado. O coronavírus ele se espalha de uma forma muito mais voraz do que os demais. Nós não temos a quantidade de anticorpos que nós temos com relação, por exemplo, ao influenza, né? Nós não temos antiviral para o coronavírus. As medicações que temos até pelo menos a data de hoje, do momento da gravação deste vídeo, são experimentais, não há ainda a comprovação científica de que elas realmente funcionem. Há testes de toda parte, né? Mas, então, assim, é uma situação grave. E aí, de repente, em meio a essa situação, você vê pessoas que desdenham disso, né? Colocam a coisa como se fosse só, né, um resfriado, né? Como se o mundo tivesse enlouquecido por causa de uma gripe, né? E não é assim, não está acontecendo isso, né? E em meio a isso você tem pessoas que estão dizendo coisas como eu tenho visto, assim, pessoas do meu conhecimento, do meu convívio, né, às vezes, infelizmente, dizendo coisa do tipo, mas se morrer gente, morreu, o mundo não pode parar, né? Claro, né, não é a sua mãe, né? Não é o seu irmão, não é a sua esposa, não é o seu filho, né? Aí é fácil você dizer, né, que se morrer gente, morreu, né? Às vezes as pessoas viram e falam assim, mas, né, pode morrer 100 mil. Você tem ideia do que você está falando, né? Assim, como assim pode morrer 100 mil? Assim, como se você tivesse falando, né? Assim, pode suspender o futebol de domingo, né? Assim, né? Isso, as pessoas às vezes falando isso, o que elas estão revelando, né? Elas estão revelando que elas estão mais preocupadas com o próprio bolso
né? E vamos combinar que estão preocupados com o próprio bolso, não estão preocupados com o bolso do vizinho, quando dizem esse tipo de coisa, do que preocupados com qualquer outra coisa, né? Por outro lado, também é verdade, né, assim, que a insensibilidade ela atinge também a outras pessoas, né? Por exemplo, existe muita gente que está preocupada com a questão financeira e é uma questão genuína. De fato, nós estamos diante da possibilidade de uma crise financeira sem precedentes, independente se o Brasil trabalhar, não trabalhar, vai afetar, porque nós vivemos uma economia globalizada, né? Então, nós estamos diante de uma enorme incerteza financeira e tem gente que trabalha, né, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Isso no Brasil. Essa é uma realidade de uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, né, e no mundo. Então, assim, existe um impacto real, né? Por um lado, eu não vou abrir uma escola e expor uma criança a risco. Por outro lado, então eu também não estou preocupado com a criança que não está indo para a escola onde ela faz a única refeição, porque a família não tem condição de pagar o alimento da criança, né? Então você tem também pessoas que se recusam a olhar para a angústia e para o sofrimento daqueles que estão passando, né, por essa preocupação, por esse medo, ou já estão sentindo o impacto e o efeito desse tipo de coisa. E não estamos falando de grandes empresários, estamos falando de pequenos profissionais, profissionais liberais, inclusive, né? Então, assim, Felipe, o que que você está defendendo? Você está defendendo que as pessoas fiquem em casa, vão trabalhar? Bom, não me cabe defender nada desse tipo. Primeiro, eu não sou autoridade, né, política administrativa. Segundo, eu entendo que os especialistas devem se conversar e que a decisão deve ser técnica, né? Não deve ser uma decisão motivada pela política. E infelizmente a gente sabe que a grande maioria dos nossos governantes, seja fazendo medidas para um lado ou para o outro, o fazem por razões políticas e não técnicas. E eu entendo que a gente precisa ouvir pessoas técnicas, né? Mas o que eu quero falar aqui é de outra coisa. O que eu quero falar aqui não é disso, porque isso também não cabe a mim, não cabe a você, mas o que cabe a nós? A empatia. Né? Por isso, no início da mensagem eu disse para vocês, a gente tem que tomar cuidado para quê? Para que a gente não aprisione o nosso coração, né? Para que a gente olhe para o outro. Será que é o momento de eu pensar só em mim? Mesmo aquelas pessoas, né, que não o fazem por bondade, né, deveriam fazer isso simplesmente pela máxima bíblica, né? Provérbios, livro de Michelet, diz no capítulo 11, versículo 25, a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Então, nós temos aqui uma receita, né? Não Provérbios, o livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro de máximas, né? Um machal, né? Ele é exatamente o que ele é, né? Ele é uma parábola, uma alegoria relatada para poder transmitir um ensinamento importante. E o mesmo livro diz, no capítulo 18, versículo 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode tomar atitudes insensatas quando a gente está motivado apenas pelos nossos próprios interesses. Então não vamos deixar que o nosso coração se aprisione. Eu não acredito, como eu disse para vocês num outro vídeo, que o coronavírus seja um mensageiro celestial com qualquer tipo de mensagem, seja juízo ou seja uma mensagem de paz e amor. Eu acho isso fanatismo, eu acho isso bizarro e eu expliquei o porquê no outro vídeo. Então, se você quiser entender o porquê que eu estou dizendo isso, assista o último vídeo em que eu falo a respeito dessa questão. Porém, eu acredito muito, a partir de uma fé racional e sólida, e pé no chão, e não uma viagem total e completa, que situações de adversidade servem como um espelho da
nossa alma, da nossa espiritualidade e do nosso coração. É muito fácil você ser bonzinho, você ser legalzinho, você ser justinho, quando está tudo bem. Agora, num momento de adversidade, de angústia, você olha para onde? Para dentro do seu próprio umbigo? Ou você olha para o próximo? Você se mantém fiel aos valores que são passados, que são transmitidos pelas escrituras, né? Porque infelizmente o que a gente vê, a maioria das pessoas, né? Por isso que eu digo que a religiosidade ela dificilmente conduz ao eterno, muito difícil ver uma pessoa, né, extremamente religiosa, realmente com um bom relacionamento com o Criador, porque a pessoa se perde em quê? Em ritualística, se perde em tentar fazer ações metafísicas e obter resultados aqui e ali, e se perde na lista de orações que ela acha que ela tem que fazer, nos feriados que ela tem que seguir, nas comemorações que ela tem que realizar, em como é que ela faz A, o B, o C, etc. E não se preocupa com a mensagem central das Escrituras, que é uma mensagem de quê? De como você se relaciona com o próximo, com o eterno também, né? Mas como você se relaciona com o próximo, como você vive a sua vida perante o próximo. E isso é muito emblemático nas adversidades. Nas adversidades é que a gente vê quem é que está preocupado consigo mesmo e quem é que realmente se preocupa com o próximo. Eu sempre falei para vocês, né, aliás, mais escrevi do que falei, que eu considero que nós temos um problema social muito grave naquilo que diz respeito, por exemplo, aos entregadores de aplicativos, etc., que trabalham por horas e horas a fio por salários de fome, por salários baixos, né, e não tem qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de direito, vivem à margem de serem cortados por qualquer erro cometido e, né, se ficarem doentes ou tiverem algum problema, não tem absolutamente amparo nenhum, né? Isso muitas vezes é vendido como oportunidade. Isso não é oportunidade, isso é uma enfermidade do mundo moderno, né? Então, e hoje nós estamos aí na dependência dessas pessoas, né? E aí eu me pergunto, né, coisas pequenas, como é que você trata uma pessoa que está arriscando a vida dela para te servir, né? A pessoa que vem às vezes trazer a sua marmita, né? A pessoa que vem entregar para você alguma coisa que você está em casa e encomendou online. O que, que você faz diante disso? Né? Você simplesmente se considera no direito de fazer isso e receber e ponto, e nem pensa a respeito? Ou você mantém a empatia e pensa, poxa, vou fazer alguma coisa, né? Vou fazer uma coisa pequena que seja, dar uma gorjeta. Né? Todos nós estamos vivenciando um momento financeiramente muito delicado, né? Mas será que você, diante dos seus recursos, está sendo generoso com o próximo? Está sendo realmente justo com o próximo? Né? Então, aqui, por exemplo, em casa, né, nós estamos vivendo um momento difícil, evidentemente, como todos vocês, mas uma coisa que nós fizemos aqui, como eu trabalho o dia todo, né, e a minha esposa também trabalha fora, inclusive está arriscando a vida dela, nesse momento ela trabalha na Defesa Civil, está arriscando a vida dela para ajudar pessoas que precisam, né, e a gente combinou aqui então com a pessoa que vem fazer de vez em quando faxina aqui para gente, porque nós não temos tempo para fazer isso, né, na nossa rotina, mas nós combinamos o quê? Nós vamos cada um aqui, eu e minha esposa, darmos a nossa cota de sacrifício e ela vai ficar em casa recebendo. Né? A gente fez questão de quê? De pagar. Então, vamos fazer o quê? Vamos ajudar. Né? Eu trabalho, evidentemente, como vocês sabem, eu disse, né, como psicanalista, e claro, eu não posso ficar sem receber, mas será que eu posso ajudar alguma pessoa sem pensar simplesmente monetariamente? Né? Então isso me motivou, inclusive, a abrir aquele grupo, né, que nós temos um grupo de apoio, né, estamos ajudando hoje mais de 100 pessoas no Brasil com um apoio psicológico. Né? Então, assim, são coisas práticas que a gente precisa pensar em fazer, e precisa pensar em fazer cada vez mais. Né? E a gente precisa olhar e ver se nós estamos aprendendo a lição, e essa é uma lição importantíssima, né, de
realmente nos preocuparmos com o próximo, porque a liberdade ou ela existe para todo mundo, ou ela não existe. Ou todo mundo é livre ou ninguém é. Ou todo mundo realmente pode comemorar a abundância ou não há nada que a gente deva comemorar. Ou todo mundo está de fato unido com um propósito de aprimoramento, ou então nós estamos falhando enquanto sociedade, né? E essa é uma mensagem que os profetas eles dizem isso o tempo todo, né? Ainda agora de manhã estava montando, né? Eu ainda estou nesse processo, parei para gravar o vídeo aqui para vocês, mas estou montando aqui mais uma aula do livro de Amós. O livro de Amós ele é impressionantemente taxativo quanto a isso, né? Então, assim, a gente não pode mudar uma série de coisas. Talvez você gostaria muito de mudar um monte de coisas referentes à realidade do país, referentes à crise, né, referentes aos psicopatas que governam, né, e nas mais diversas instâncias as nações, não só a nossa, como as nações, e a gente muitas vezes se sente de pés e mãos atados. Mas uma coisa você pode fazer, que é mudar a sua forma de agir. Né? Talvez parar de vociferar tanto contra o outro nas redes sociais e vociferar para dentro, né, contra os seus próprios desejos mais egoístas, no sentido de não deixar que eles se apoderem das suas ações. Né? Todos nós temos uma reação até instintiva de sobrevivência, de olhar para dentro da gente mesmo e de se preocupar primeiro com o nosso e com as pessoas mais próximas que a gente ama. Isso é instintivo, mas a gente é chamado pela Bíblia hebraica o tempo inteiro, né, a olhar também para, né, a nossa natureza divina. Nós somos imagem e semelhança do Criador e Ele espera mais de você, Ele espera mais de nós. Será que você está fazendo tudo aquilo que o Criador espera que você faz? Será que você realmente é um servo do Altíssimo nas suas ações e não só de boca? Porque o que eu mais vejo por aí é gente religiosa, né, principalmente pessoas, né, fazendo estudo para cá, para lá, né? Aí o cara às vezes é místico, né? Aí vai falar que, né, a energia sobe, a energia desce, você olha e fala, o que isso muda na vida do cidadão? E muitas vezes não muda nada, né? A pessoa não consegue ser gentil na rede social, quem dirá, né, no cotidiano. Então, vamos aproveitar esse momento para uma autorreflexão extremamente importante. Não se preocupe com o outro, se preocupe consigo, né? Vamos aproveitar esse momento. Se nós estamos aqui ainda enclausurados, né, se estamos ainda não podendo comemorar plenamente a nossa liberdade, né, ou a abundância, que a gente aproveite o momento para libertar os nossos corações da tirania do egoísmo, que a gente aproveite esse momento para libertar a nossa alma dos nossos desejos mais materialistas, que a gente realmente possa buscar uma conexão com o outro de fato, né? Não é simplesmente, eu vou, né, eu vou ligar para o meu amigo para poder matar minha vontade de falar com alguém, mas eu vou realmente me preocupar se ele está precisando de alguma coisa, né? Talvez tenha uma pessoa idosa próxima de onde você mora e você precisa, né, prestar uma assistência, talvez você possa dar um apoio a alguém, né? O que você pode, dos serviços que você tem, né, o que você pode manter o pagamento não pensando em você, né, mas confiando que o Eterno vai prover, né, e ajudando aquela pessoa que você sabe que precisa receber. Né? Será que eu preciso ir ao mercado e esvaziar a prateleira? E quem é que eu vou deixar sem comida para que a comida não falte para mim? Né? Então, relembrando, né, Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e quem se rebela, né, se rebela contra a sensatez. Provérbios 11:25, que serve de contraste a que a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. O sucesso do país perante essa crise depende muito de nós, mas a nossa jornada espiritual, né, aí cada um tem no seu caminho, cada um tem a sua, no sentido de cada um ter a sua trajetória.
né? Então, o que eu posso fazer é olhar e dizer, eu estou refletindo de fato nas minhas ações, né, a imagem e semelhança do Criador? Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno nos permitir.